A soberba te impede de vigiar. Bom dia, graça e paz. Vamos lá em mais um devocional. Hoje a gente continua aqui falando sobre Pedro, a queda de Pedro. Lá em Lucas 22:31 e Mateus também, que narra a mesma história. Jesus diz para Pedro que Pedro vai negá-lo e Pedro diz assim: todos podem te negar, menos eu. E eu tenho explicado que, como Provérbios declara, a soberba precede a ruína. Antes da queda vem o orgulho. Então, o orgulho, de fato, é aquilo que prepara as pessoas para caírem em pecado, negarem a Jesus e por aí vai. Por que a soberba, ela prepara as pessoas para a queda? Porque a soberba, ela nos impede de lidar com o pecado com a seriedade que ele merece. A soberba nos impede de ver que somos capazes das piores atrocidades. Ao pregar sobre isso, eu dei o seguinte exemplo. A gente tem muitas outras aplicações, mas eu dei esse que eu acho que é o mais simples. A pessoa que se veste de maneira sensual, seja mulher ou homem. E isso é triste, porque antigamente era uma tentação mais das mulheres. Mas enfim, tanto é que quando a Bíblia vai falar sobre isso, ela nem menciona homens, tomem cuidado, viu, com as vestes. Porque era uma tentação estritamente feminina. Olha que mundo terrível que a gente vive, hein? Então, ok. A crente que se veste de maneira sensual, o que é de maneira sensual? Roupa colada. Primeiro, roupa mostrando demais. Mostra o corpo, mostra aqui, a barriga, mostra o bumbum também. Como que mostra o bumbum? Mesmo você estando completamente coberta, quando a roupa é justa, está mostrando o seu bumbum, as suas pernas. Qual é o problema de se vestir de maneira sensual? O problema, ou então também de ter amizade com o sexo oposto. Quando você faz isso, você desperta desejo nas pessoas. E quando você desperta desejo nas pessoas, essas pessoas tentam satisfazer esse desejo. Ou seja, vestir-se de maneira sensual e ter um comportamento sensual. Porque tem muitas pessoas que têm um comportamento, não é apenas a roupa, o jeito. Tem pessoas que elas. Sempre dou esse exemplo, eu lembro da minha escola tinha uma moça que ela era desse jeito. Como que as pessoas na minha sala davam mais investidas nela, da cantada. Por quê? Porque ela passava não apenas com a vestimenta, mas com o comportamento dela, ela passava um ar de estou na pista. Então, essas pessoas que se vestem de maneira sensual e às vezes se vestem de maneira sensual, tem um jeitinho meio, sabe, meio sensual, essas pessoas, elas estão mais expostas a receberem cantadas. É inevitável. Eu lembro também na minha escola havia uma moça que era, eu não era cristão nessa época, mas uma moça que era crente e muito crente. E ela tinha uma postura, não apenas a vestimenta dela, mas a postura dela era de uma pessoa séria, ninguém tinha coragem de chegar nela. Então, quando você é sensual, a sua vestimenta é sensual, você já tem uma postura mais aberta, que dá mais margem para que as pessoas cheguem e te cantem. O que acontece nessa hora? É simples. É simples. Uma hora você pode cair. Claro, mas Pedro disse: todos podem adulterar, menos eu. É isso que a mulher, a piricrente, é isso que a cristã está dizendo quando ela fala: não tem nada a ver. Onde já se viu isso? Eu, às vezes, recebo cantada, mas isso não tem nada a ver. Pastor, mas eu conheço pessoas que são piedosas, se vestem de maneira piedosa e caírem em adultério. Eu também. Isso só torna o meu argumento ainda mais poderoso. Afinal de contas, se até quem se veste assim pode cair, imagine então quem anda de maneira sensual. Esse aqui é um exemplo. Eu pensei nisso porque foi o que melhor eu achei assim para explicar esse conceito, mas você pode ampliá-lo aí para muitas outras coisas. Essa ideia de quando você acha que todos podem pecar menos você, você não é tão sério com o pecado. Lembrando que Pedro, quando Pedro nega, ele não tinha negado até aquele momento. Foi a primeira vez. Então as pessoas dizem: mas eu nunca adulterei. Pedro também não tinha negado Jesus Cristo até aquele momento. Então a soberba nos impede de ver que nós temos potencial para cometer todo tipo de pecado. Por isso, por isso que a soberba precede a ruína. Então, quando você lida com o pecado dessa maneira, não tem nada a ver. Nossa, está sendo radical demais. Isso tem a ver com soberba. E a soberba precede a ruína. Todos menos eu. É achar que todos podem enfrentar as mesmas circunstâncias e cair, mas você não.
Isso é muito errado. Deixe-me dar outra aplicação. Todos podem ouvir o canto das sereias sedutoras e morrerem, menos eu. Como assim? A Bíblia diz não ande no conselho dos ímpios. E muitas vezes você está andando no conselho dos ímpios. Ouvindo esses coaches aí que são... Rapaz, é impressionante como são demoníacos os ensinamentos deles. Eu estava conversando até com o meu professor o Felipe, um abração, a gente comentando, né? Lembra do Pablo Marçal? Quando ele fez aquela reunião? Aí ele vindo do helicóptero, as pessoas chorando, tipo, parecendo vindo do céu mesmo. Negócio terrível, demoníaco mesmo. E as pessoas dizem, não, eu posso ouvir e não tem nenhum problema. Paulo disse, aquele que ama o dinheiro, não ame o dinheiro. A raiz de todos os males é amar o dinheiro. E muitos se apostataram até da fé por conta disso. O que os coaches basicamente pregam é o amor ao dinheiro. E aí as pessoas dizem, não, mas eu posso ouvir e separar o que é bom do que é ruim, e outros podem cair da fé, menos eu. Você começa a se alimentar dessas coisas, desses ensinamentos errados. Eu estou citando aqui o exemplo do coach, mas pode ser muitas outras. Você se alimenta dessas coisas, uma hora isso pode seduzir. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então nunca diga, todos podem cair, todos podem ser seduzidos por essas palavras, mas eu sou tão inteligente que eu não serei. Pedro disse isso e caiu. Portanto, a soberba precede a ruína. Quando nós vemos que estamos sendo soberbos? Quando não levamos o pecado a sério. Quando dizemos, outros podem cometer esse pecado, menos eu. Isso precede a ruína. Quem diz isso está a poucos segundos de cair. Leve então o pecado a sério. Faça isso. Amizade com o sexo oposto, isso não existe. Eu tenho um vídeo aqui, assista. Um vídeo sobre isso. Então tome cuidado. Aqui eu citei esse exemplo da vestimenta, mas vale para tudo. Amor ao dinheiro eu citei também. Enfim, para tudo. Inveja, mentira, tudo. Tudo. Fique longe do pecado. Fique longe. Não diga, todos podem menos eu. Não diga, eu estou pronto, eu sou forte o bastante. Ao invés disso, lembre-se, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E por isso, por reconhecer minha fraqueza, eu fujo da aparência do mal. Sansão não, ele era tão forte que ele não podia beber nada da uva, mas ele passeava pela vinha. Ele era tão forte que ele achava que ele podia fazer isso. Resultado, a gente sabe como acabou, como que Sansão acabou. A soberba precede a ruína. A soberba de Sansão, mesmo sendo ele um homem mais forte de seus dias, o levou a se tornar fraco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Pedimos que a Tua graça esteja sobre nós, a Tua bondade, que nós sejamos, que o Senhor nos molde para sermos humildes e quebrantados, para ouvirmos a Tua santa palavra a cada dia, reconhecermos, ó Pai, nossas debilidades, nossas fraquezas. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, nos guiando, nos conduzindo, nos livrando de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Até a próxima.